Olá, tudo bem? É com muito prazer que eu faço esse vídeo para responder a algumas questões que alguns leitores vêm me mandando, principalmente da última crônica que eu fiz, a respeito que nós todos somos macacos. Ficou hilária mesmo, desculpa mais a minha modéstia, mas ficou muito bom. Mas hoje eu não vim falar só sobre essas questões desses leitores. Eu também farei alguns vídeos falando de como escrever. Você então que sonha em ser escritor, quer que o seu texto seja lido de uma forma surpreendente, escuta as dicas que eu tenho para lhe dar hoje. Quem acompanha sobre a minha vida sabe que eu sou professor de literatura, então aqui vai alguns preceitos de que nós analisamos quando a gente lê um livro. Ok? Então hoje, assim, eu vou mostrar a vocês os bastidores de como criar um personagem. Essa é a primeira ideia. Na verdade, eu vou mostrar como eu crio esses personagens embasados em teorias de gente famosérrima, muito boa. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, lógico que eu tenho que falar sobre o meu livro O Aniversário. Quem ainda não conhece, quem ainda não adquiriu, pode ser adquirido nas melhores livrarias ou no próprio site da Moda Editora, que é a editora oficial do livro. Oficial não, né? Porque não tem outras, né? É só ela mesma. O Aniversário é surpreendente, é uma nova versão. Quem tem aquela antiga versão, essa aqui é a nova. Tem capítulos inéditos e algumas reformas na estrutura psicológica dos personagens. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, que tem algumas questões que as pessoas enviaram para mim, ok? Quem não conhece a Moda Editora, é uma editora de Mato Grosso do Sul, que tem na sua frente a Adriana Vargas, que também é uma excelente escritora. Quem não conhece alguns dos autores da editora Modo, lógico, eu, né? Obrigado. Tem a Fabiana Cardoso, que escreve uma narrativa mais policial, investigativo. E o Dirceu Ramos, que é mais espírita, mas é de uma complexidade fantástica as suas personagens. Quando a gente lê o livro, a gente faz toda uma analogia, uma análise profunda em cada aspecto. Às vezes a gente acha até coisa que o próprio autor não pensou em fazer, mas tudo bem. Hoje eu vou falar aqui para vocês como é que se cria um personagem. E aí, você já parou para pensar como se cria um personagem? Você já parou para analisar as personagens de outros livros? Por que esse personagem fez tal ação? Por que esse personagem não fez? Lembrando que eu trabalho na ideia de que nada é por acaso. Então, tudo que é inserido no texto tem um fundamento teórico que o autor pensou no momento. A história de que os personagens criam vida e vão pode até acontecer em alguns momentos, mas o toque especial é do autor. É o autor que vai direcionar este personagem a conflitos que mexerão com você. Ok? Bom, antes, todo o meu embasamento em qualquer livro eu embaso pela teoria de Aristóteles. Quem não conhece, vou apresentar hoje e a gente vai verificar. Tem gente que começa a história através do personagem. Ela quer tal personagem. E isso dificulta muito. Pelo menos para mim dificulta muito, porque eu não sei o que eu quero com aquele personagem. O que ele tem que passar. O que vai acontecer com esse personagem. Por que eu criei esse cara. Por isso que eu começo pela unidade temática. O que seria a unidade temática? O tema abordado no livro. Então, eu tenho no Aniversário, por exemplo, o tema o déjà vu. Um tema muito discutido. Tanto é que aqui tem várias visões de católicos, espíritas, cientistas, do que ele fala sobre o déjà vu. Segundo, quando a gente cria um personagem, nós temos que ter a ideia de que ele tem que passar por um transtorno, um conflito, porque senão não tem história. Na nossa vida a gente passa por transtornos e conflitos o tempo inteiro. E aí a gente tem história para contar para os nossos filhos, né? Então, o personagem, para fazer uma ação, ele tem que ter 3 coisinhas. Ele tem que ter
o poder, o saber e o fazer. Se ele não tiver essas três coisitas, né, como dizem, neste personagem, ele não consegue. Muitos dizem que o antagonista, que eles chamam de antagonista, tem os três, por isso que ele sempre faz na cabeça do mocinho. Aqui a gente poderia falar de livros, né? Mas eu vou falar de novela, porque aí eu abordo todo mundo que não tem costume de tá lendo livros. Mas, por exemplo, se a gente for falar de novela, vamos pegar aquela novela que fez sucesso do nosso querido escritor, que é Amor à Vida. Nós temos lá a Paloma. A Paloma era a mocinha, então ela tinha o poder porque ela tinha dinheiro, mas ela não tinha o saber e então ela não fazia. A partir do momento que ela soube que o seu filho foi jogado na lixeira pelo seu irmão, o que ela fez? Ela bateu no seu irmão e o tirou da sua vida momentaneamente. Então aí ela tem o poder, porque ela consegue, ela sabe e ela faz. Quando não se tem isso, os personagens ao lado, que nós chamamos de coadjuvantes, ou no romance a gente chama de personagens secundários, são eles que vão dando ferramentas para o personagem progredir ou regredir na história. São eles que vão, como se diz, direcionando esse personagem. Bom, então já dei uma ideia aí do fazer, do poder, né, e do saber. Outra coisa. Eu sempre, quando eu faço... então eu vou falar sobre o déjà vu. E agora, quem será a minha protagonista? A protagonista é aquele personagem que vai levar o enredo. Quem é? Então, eu queria uma pessoa que não tivesse tanta experiência de vida. Por isso que eu joguei uma menina de 14 anos. Pra, tipo assim... piorar um pouquinho a situação dela, os pais separados. Porque quando os pais são juntos, a menina acaba tendo um pouco mais de equilíbrio. Não que as pessoas que têm pais separados são desequilibradas, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ela tem mais visões na vida dela, tanto do lado masculino quanto do lado feminino. A partir do momento que ela tem os pais separados, ela tem a vivência, a visão de quem está ali. E a menina de... Aí eu peguei uma adolescente, porque a adolescente não costuma... dialogar com os pais, né? Então eles acham que os pais ali nessa idade são muito chatos, não dão liberdade a nada. Então eu coloquei ela morando com a mãe. E a mãe tinha um conflito muito forte que vai fazer com que a história ande. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho isso. Então eu fiz o seguinte, eu fiz um organograma das personagens. É isso aqui, ó. A primeira fase do livro acontece. Então, o que eu faço? Eu vou organizando de que forma esses personagens se relacionam. Tá vendo esse xizinho aqui que eu coloco? Quer dizer que um é contrário à posição do outro, tem um conflito eminente. E quando é resolvido esse conflito, eu circulo o xizinho para dizer que isso já foi resolvido na história. Ok? Isso tipo assim, é a minha organização. Então, aqui nós temos a Thalita, ela tem um pai, e ela tem uma mãe. Então, no começo da história, ela está com a mãe, e a mãe manda ela morar com o pai por uns tempos até ela resolver o seu probleminha. Quando ela chega na casa do pai, o pai é solteiro, e ela acaba encontrando o Severino, que é o melhor amigo do seu pai. Só que o pai dessa menina não percebe que esse Severino tem uma tendência meio obscura, né? E a Thalita percebe de início, por isso que tem esse xizinho, que é esse conflito. Bom, como ela vai morar com o pai, ela tem que frequentar a escola. Então, sempre tem 2 professores, e isso é independente, que você goste muito. Quando eu falo gostar, porque assim, um você vai odiar muito, que depois você passa a gostar, e o outro que você vai gostar muito e que muitas vezes você passa a odiar. Então, eu coloquei 2 presenças aqui, uma masculina e uma feminina, para dar esse equilíbrio na cabeça da nossa personagem. Depois eu coloquei, ela tem que ter uma amiga, né? Então, assim, uma amiga, a Danusa, que é a sua amiga. Bom, fiz esse paralelo, aí eu vou estudar cada personagem. Por quê? Depois que eu faço um estudo profundo em cada personagem, eu sei até onde ele pode ir. Eu sei o que ele pode trazer,
né? E quando eu falo uma análise profunda, não é assim, a sua família, né? Até você pode engajar isso daí, mas eu não faço assim. Eu primeiro penso no conflito que ela vai trazer. Então eu peguei a Thalita e julguei aqui nessa escaleta de Aristóteles, tá vendo? A escaleta de Aristóteles é muito legal. Houve um probleminha técnico, mas já está resolvido. Como eu estava falando a respeito, a escaleta de Aristóteles é muito fantástica, é boa para você acompanhar todo o desenvolvimento do seu personagem. Então, no caso da Thalita, então a gente tem que entender assim. Há algumas fases na história que precisam ser direcionadas para que não quebre a leitura do leitor. Então, o Aristóteles diz o seguinte, e é o que eu fiz na história. Então, por exemplo, o início é a apresentação das personagens, como elas se relacionam, o que pode acontecer. Aí esse início, ele vai andar um pouquinho até o disparador. O que é o disparador para Aristóteles? Disparador é uma cena ou uma ação que vai fazer com que a narrativa flua, ande. Então, no caso do aniversário, qual que é o disparador? Quando a mãe leva ela à rodoviária, para ela vir morar com seu pai. Aqui faz a história andar. E aí tem a subida da Riblas. O que é a subida da Riblas? É quando o personagem está se achando, ele está fazendo algo que ele acha que nunca ninguém vai notar ou perceber. No caso da Thalita, como eu optei pelo foco narrativo de personagem, ou seja, é o narrador personagem, é ela quem narra a história, ninguém sabe se o que ela está narrando é realmente verídico. Isso é muito legal porque a gente brinca com o leitor o tempo inteiro, porque o leitor só vai ver o que ela está vendo. Isso vocês podem ter certeza disso. Então, o que aconteceu? Ela foi, viu teu pai, foi para a escola, conheceu os amigos, conheceu o amigo do seu pai, e vai acontecendo outras coisas que vai levando a personagem a uma dimensão de angústia, de resolução de conflito. É onde que a inexperiência, porque ela não sabe como fazer, vai engrenando os outros personagens. Os outros personagens vão se entrelaçando para trazer isso para o personagem principal. A peripécia aqui, ó, porque vai acontecendo, acontece. A peripécia é quando ela identifica que tudo que ela viveu até então foi um sonho. Tudo que ela viveu foi um sonho. Que tudo que aconteceu para ela foi um sonho. Só que ela percebe que tudo que estava no sonho está acontecendo. Que aí é a segunda fase do livro. Então ela vai tentar. Porque antes da peripécia, teve a festa de aniversário dela e o pai dela foi assassinado. E quando ela descobre que era um sonho, ela muda. Houve uma mudança de sorte. E ela começa a identificar que tudo que ela viveu no sonho está acontecendo, só que de momentos diferentes. E as pessoas que ela convive são as mesmas, mas com relações diferentes. Ela pira. Ela chega no estágio de piração. Ela não sabe o que fazer. Então, ela vai definhando, caindo. A gente chama aqui do reconhecimento, que é quando o personagem chega no fundo do poço, ela não sabe mais o que fazer. Como ela sabe que tudo está acontecendo igual ao sonho, então ela percebe que o pai dela vai ser assassinado. Então ela tenta evitar o máximo a festa. E mesmo tentando evitar, o pai consegue fazer a festa de aniversário. E aí ela reconhece, que aí tem o reconhecimento de que tudo que ela poderia ter feito foi por água abaixo. E aí sobe um pouquinho, porque ela já é o início do fim. Olha que legal, já é o início do fim. Então ela vai tentar, dentro dessa festa, expulsar o pai dela. E aí a cena se renova. Como diz Marcelo Rezende, minha filha, a coisa ficou muito feia.
porque ela achou que estava fazendo certo e, na verdade, tudo que ela fez até então foi uma consequência para chegar a este final surpreendente, que eu estou convidando você a ler. E aí você chega nesse consenso. Bom, então, só para resumir tudo isso que eu disse, né, que para esse vídeo vai ser muito grande. Para resumir, o personagem tem que ter três poderes não, tem que ter três características. Ele tem que poder, ele tem que saber o que está se passando e aí ele faz. Se ele não tiver ou poder ou saber, ele não consegue realizar. Beleza. Depois eu vou jogar o conflito dele na escaleta de Aristóteles para eu já direcionar os rumos desse personagem. Aí sim eu começo a desenvolver os capítulos. Ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido de que maneira que eu faço a personagem. Então, primeiro eu pego o tema e depois eu vou ligando a personagem, mostrando assim, o que eu quero com esta personagem. Porque tudo que eu escrevo tem uma intenção para você identificar. Bom, eu tenho aqui algumas perguntinhas rapidinhas. Vamos lá. Uma menina de Minas Gerais me perguntou o seguinte: como que eu consegui fazer a segunda fase do livro quase idêntica à primeira, mudando isso? Porque se eu não me confundi na hora de escrever, se isso não me deu confusão, porque quem não leu o livro, eu vou explicar. A primeira fase tem os personagens. Quando chega na segunda fase, são os mesmos nomes, só que eles trocam de papéis. O que era amiga vira professora, o que era professora vira... Entendeu? Então vai fazendo essa troca. E eu vou responder o seguinte: é lógico que dá essa confusão, por isso que a gente tem que estar muito alerta, a gente tem que ter muito esquema. Ó, esse esqueminha aqui, ó, é do livro Rapunzel, o Nobre Guerreiro, que está na Amazon. Se você dá uma passadinha por lá, compre o livro, muito legal. É a história da Rapunzel, só que de uma maneira que você nunca viu. Então você tem que fazer essa relação de personagens para você não se perder no meio do caminho, porque a história é longa e você tem que fazer com que o seu leitor vá até o final do livro, né, em questões assim, de segundos. Outra pergunta aqui foi sobre a crônica que eu fiz, que é o nosso psicanalista Zenar. Se eu vou fazer mais e como é que eu tive essa ideia. Bom, primeiro, eu gosto de escrever crônicas, tenho o trabalho do jornal A Cidade que eu faço, que é Crônicas de São Paulo, que eu falo dia a dia e relato, né, na verdade, o dia a dia da vida das pessoas que moram lá. Só que o Zenar foi uma crônica avulsa que eu queria mostrar às pessoas de que fazer a imagem com a banana é fácil, no dia a dia é difícil. Muita gente faz a cena, mas na ação é totalmente negativa. E é isso que eu quis mostrar. E a ideia do psicanalista, porque todo mundo ficou muito confuso. Então, quem pode esclarecer isso para nós? Aí eu fiz a ideia do método socrático dentro da crônica, que é a pergunta e a devolução dessa pergunta para a sua resposta. E ficou muito engraçada, né? Então deu para perceber que o psicanalista também ele fala uma coisa e na verdade ele é outra coisa. E aí quando eu terminei, as pessoas começaram a gostar. Para você ter uma noção, em 3 dias deram mais de 400 acessos na crônica dentro do meu site. E eu peguei esse personagem e eu falei, vou trabalhar nele. E comecei a trabalhar e ele realmente vai se continuar nas suas análises. E aí eu vou recebendo pessoas que eu quero mostrar algo para você. Ok? Bom, estarei possivelmente na Bienal do Livro de São Paulo e eu aguardo você para autografar o seu lindo livro, que você vai participar de uma festa que jamais você vai esquecer. Jamais, jamais, jamais. E eu vou terminar aqui, porque senão meu vídeo vai ficar tão grande que não vai caber. Então, ó, um beijo a todos. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo eu vou falar sobre tempo e espaço. O que tem que ter para que a história ande e não tenha incoerências. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido aí. E segue o meu canal, vamos trocar experiências. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau. Compre o livro, hein? Não esqueça.